Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aos que estão participando ao vivo dessa entrevista. No quadro de hoje, no nosso quadro de hoje, perdão, nós vamos entrevistar a maravilhosa Valdenice Vagnani Tomé, tá certo? Vou colocar ela aqui, já para a gente começar a nossa entrevista, que na verdade a estrela principal é ela, então a gente tem que colocar ela logo no palco, né? Valdenice, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde a todos que estão aqui. Boa tarde, professor. Agradecer pelo convite, nem é preciso, né? A gente sente realmente muito honrada e também muito ansiosa e com medo, claro, né? Mas estamos aqui. Com medo de quê, Valdenice? Uma coisa que eu esqueci de pedir a você, Valdenice. Você colocou uma vez um vídeo você correndo. Você estava correndo, você falando. Está no seu perfil, se não me engano. Não sei se está no Instagram. Está no meu perfil. Qualquer Certo. coisa eu posto novamente, mas eu tenho ele lá. Tá, me diga uma coisa. A gente vai começar pelo final, depois a gente volta. Ok. Quando você colocou aquele vídeo, o que você estava transmitindo naquele vídeo? Professor do céu, era uma sensação de liberdade mesmo. Há muitos anos eu não conseguia correr meia quadra. Eu sempre pensava, sabe, se eu tiver que correr um dia de alguém, de um ladrão, não tem desconto, que não dá. Era uma falta de fôlego, uma falta de ar que dava imensa. E aquele dia foi após o reprocessamento com a minha terapeuta, Ana Paula, e eu falei assim, sabe aquela sensação? Eu tenho que ir, eu tenho que sair. E eu saí. E eu fui para a rua andar. Eu fui começando a andar e, de repente, meus pés queriam mais do que andar. E eu comecei a correr. E eu corri, e os pés cansaram e eu tinha fôlego. Tanto que eu gravei correndo, pensa bem. Eu correndo, já tinha corrido algumas quadras, e eu gravei correndo, e não conseguia falar. Caramba! Ok. Aquilo foi uma superação muito grande. Eu vou pedir para você, para colocar na edição, inclusive, do vídeo, o seu vídeo, tá certo? Para a gente editar e colocar aqui, para as pessoas entenderem do que a gente estava falando. Você gravou um vídeo com extrema emoção. Eu sei que o vídeo vai ficar péssimo, mas eu tinha que fazer ao vivo, gente. Há muitos anos eu não consigo correr. Eu só andava, caminhava o que fosse, mas correr não. Eu tô correndo sem falta de ar e tô correndo. É muito bom. Então, vamos lá. Vamos entender que história é essa. Primeiro, vamos começar. Quem é você? Primeira coisa. Hoje, o que você faz, né? O que você fazia, enfim. E como é que você conheceu a TRG, tá certo? Então, você pode falar isso? Hoje, eu sou uma proprietária de um centro de educação infantil, aqui no Paraná, Paranavaí, Paraná. Como eu cheguei até aqui, é uma trajetória de muita superação. Hoje eu consigo dizer isso, tá? Durante muito tempo, eu nunca consegui me colocar com uma pessoa de superação. Eu fui uma pessoa que aos 2 anos perdi meu pai, carregava comigo a única lembrança do velório do meu pai, era a única lembrança que eu tinha dele. E criada por uma mãe que batalhou muito, éramos em 3 irmãos, somos em 3 irmãos, e aos 16 anos eu me casei. Na verdade, eu não tinha nem 16, tá? Eu me casei dia 14 agora de junho, fez 36 anos, e no dia 22 agora eu faço aniversário. Então, eu casei ali alguns dias que eu ainda fui completar 16 anos. Aí pode perguntar assim, nossa, não viveu nada da vida, não viveu a juventude. É relativo o que é viver isso. O me casar nova, ter 4 filhos, até os 25 anos eu já estava com 4 filhos, não foi o que me limitou. Meu marido, realmente, ele não aceitava eu voltar a estudar, de maneira alguma. Eu falava para o senhor, eu sonhava fazendo prova, eu sonhava que eu estava chegando na escola e era dia de prova, eu não tinha estudado. Isso estava muito dentro de mim.
E foi, assim, um dos primeiros desafios meu em relação ao meu esposo foi eu voltar a estudar. Com muito apoio das minhas filhas, e né, meu filho ainda era pequeno, eu voltei a estudar. Então, aos 31 anos, eu voltei a estudar, eu fiz o magistério, já prestei o vestibular, consegui, então levei magistério e pedagogia junto, e no meio disso tudo já fiz um concurso, passei no concurso e consegui outro emprego, e aí foi. Assim foi a minha trajetória profissional. E com alguns anos dentro desse concurso, também trabalhava numa escola privada aqui da minha cidade, uma escola muito boa. Eu acho que eu sou um pouquinho inquieta, sabe? Eu estou sempre querendo um pouquinho mais. Nossa, hoje eu entendo um pouquinho isso. E eu fiz o desafio de querer ter uma escola minha. Meu marido financiou, né? Porque precisa ter o dinheiro. Ele financiou no momento e eu montei a minha escola com a ajuda da minha família. Graças a Deus, é uma escola que deu certo, tinha muito medo, né? E deu certo. Mas no meio disso tudo lindo, maravilhoso, existia uma Valdenite que tinha muitos problemas de saúde. Então, já fala aqui dessa carga toda ou o senhor quer cortar um pouquinho? Bem, só quero dizer o final. Hoje você é terapeuta, porque eu estou colocando na Hoje tela. eu sou terapeuta. Estou colocando na tela seu Instagram, seu WhatsApp, quem quiser entrar em contato com você para ser atendida por você, então já coloco. Você é uma terapeuta especializada em TRG, terapia de reprocessamento generativo, certo? Ok. E por que eu cheguei nessa TRG, antes de tudo? Claro, essa pandemia toda, né, parada, e pedagoga, psicologia, tudo a gente procura a mente, ok? E, de repente, eu escuto uma pessoa dizendo, e eu fiz até alguns outros workshops, tá, e nada me prendeu. E no minicurso, que eu apareceu do nada, ninguém indicou, apareceu esse cara falando comigo, fala manso, eu falei, e eu fiz o minicurso. Mas o meu intuito, professor, não era ser terapeuta, assim, profissional, o meu intuito não era cuidar de mim, porque eu estava ótima, eu tomava não sei quantos comprimidos por dia, doente de dor, mas estava ótima. Era realmente ajudar ali atender os pais quando vinham com problemas, alguma questão. E é onde eu digo, já que disse até num vídeo, o professor vai passar uma rasteira total. Além de eu descobrir todos os meus problemas de saúde que tinham um significado, eu me apaixonei realmente e hoje eu sou terapeuta da TRG. Maravilha. Ok, mas você chegou aí com uma história inteira. E aí tem uma história de que você fez umas 2 ou 3 cirurgias, você teve uns probleminhas no corpo e tal. Conta essa história para a gente, por favor, para as Vamos pessoas lá. entenderem o que é que a TRG fez com você, afinal de contas. Afinal de contas, eu me sentia super saudável, tá? Eu nunca senti que eu tinha problemas de saúde. Tinha um problema, resolvi. Gente, sabe quando você vai arrumar uma mala para viajar? Professor, a primeira coisa que eu fazia nessa mala, sabe o que eu colocava? A minha bolsinha de remédios. E ainda fora ela, dentro da bolsa de mão, e alguns comprimidinhos, alguns remédios, aqueles de urgência. Por que isso? Há pelo menos 19 anos eu tomava remédios para ansiedade, um ansiolítico. Há mais de 15 anos eu tinha enxaqueca. Eu cheguei a ficar internada, a fazer tratamentos intravenosos, de ficar lá internada tomando. Eu tomava medicamento para enxaqueca, morfina, e eu saía do hospital com a dor. Eu estava anestesiada, mas eu estava com a dor. Eu tinha um refluxo que eu perdia a voz pelo menos umas 2, 3 vezes ao ano. Como me falaram que era refluxo, eu achei um absurdo, até entender que realmente era. E era tudo emocional. Eu me privei de muitas alimentações em família, refeições em família, devido ao refluxo. Caramba. Intestino preso, bursite, tendinite, um desgaste no quadril, isso tudo do lado direito, tá? Bursite, tendinite, o quadril, lado direito, um cisto no ovário, lado direito, e assim por diante. Plastite plantar, eu falei que eu ia esquecer muita doença.
Ah, facete plantar. Tudo lá direito também é facete plantar? Tudo do lado direito, professor. Tudo do Tá. lado direito. E você descobriu com a TRG por que é que as coisas que você tinha era só do lado direito? Então, eu descobri principalmente num reprocessamento, eu tive uma dor de dente do lado direito, que eu fui parar na minha dentista, eu falei alguma coisa, ela passou remédio, passou um monte de coisa, e eu entendi que realmente era o reprocessamento. Foi bem no dia que eu reprocessei o velório do meu pai. Então, assim, eu sempre tive comigo que eu sentia a falta de uma figura masculina, figura paterna, mas não do meu pai. Muitas pessoas até diziam isso para mim, tá, professor? Mais ou menos assim, como que eu vou sentir falta do que eu não conhecia? Aí a TRG me mostrou, claro que eu conheci o meu pai, professor, ele estava durante a minha gestação, né? Eu ouvi a voz dele enquanto eu estava no barriga da minha mãe, até 2 anos de idade, eu tive o contato dele. Então, era o contato dele, era a ausência dele, sim. E aquele, quando eu sempre comentava, não, eu lembro como foi o velório, eu lembro como caiu minha casa. No reprocessamento, eu fui ao... É engraçado quem não conhece, né, a TRG, mas eu fui ao velório dele, eu vi o meu pai, eu vi coisas que minha mãe depois confirmou, que até então, uma criança de 2 anos talvez não lembraria, mas ele sendo lavado no quarto, porque naquela época, né, 47 anos atrás, eu tinha 2 anos e 10 meses. E aí eu entendi, sim, que toda essa dor do lado direito era a falta do meu pai. Do meu pai, não da figura de uma paterna. Era o meu pai. Isso eu entendi. Uma coisa importante é que toda vez que você tem um problema que está relacionado com a figura masculina, você vai ter problemas no seu lado direito. E se você tem algum problema com a figura feminina, você vai ter problemas no seu lado esquerdo do corpo. E, inclusive, até mesmo se for uma instituição que a gente entende como feminino, como uma igreja, uma empresa, você vai ter problemas do lado esquerdo. E aí, quando na TRG você veio entender que as coisas, tudo que você tinha era do lado direito por uma razão, não era coincidência, né? Exatamente. Para completar isso aí, domingo eu tive que me despedir de uma amiga muito querida, né? Covid, e a gente se despediu dela. E a hora que eu saí do cemitério, eu comecei a sentir uma dor na minha mão esquerda, no meu dedo médio, e era uma dor que eu não conseguia colocar a mão no volante, de tanto que doía. E aí, claro, que se fosse outra época, eu ia chegar em casa com aquela dor e tomar um remédio para dor. E meu marido vivia tirando sarro de mim. Nossa, como gosta de um remédio. Mas era muita dor. E aí, simplesmente, eu fui fazendo a respiração, fui, claro, né, dentro da dor e o que estava. E até eu chegar, o destino estava, a minha dor já tinha passado. Ou Incrível seja, isso. com a metodologia que você domina, você é terapeuta, você mesmo se tratou. Me tratei. Ok. E aí, questão das cirurgias, professor. Engraçado que eu comecei a pensar muitas coisas, que eu não sabia quando as coisas tinham começado. Aos 31 anos, eu tirei meu útero com uma endometriose. E o médico disse para mim, como alguém com 4 filhos tem endometriose? O meu filho mais novo tinha 5 anos, quer dizer, não era tanto tempo para ela estar do jeito que estava. E aí, após retirar o útero, eu comecei, parece que dali começou minha saúde mesmo. Não que foi a retirada do útero, mas é o que estava acontecendo comigo naquele momento da minha história. Mas assim, ó, de criança, é normal, mas aos 6 anos eu retirei as amígdalas. É normal, mas tive apêndice aos 12 anos. Certo? Direito, né? Tive apêndice aos 12 anos. Aos 16 tive a minha filha e dali por diante eu tive 3 partos normais e uma cesárea. Após essa cesárea, foi onde começou o meu problema intestinal. Eu não reprocessei isso, viu, gente? Eu fui começar a ligar isso depois. Ele foi o único que eu fiz cesárea.
e eu comecei um problema sério. E aí eu vi que muitas coisas, comecei a entender que muitas coisas aconteceram. Eu tive uma infecção uma vez, professor. Eu comecei com febre e eu passei mais de 2 meses procurando por um recurso e nenhum médico entendia o que eu tinha. Eu tinha, desculpe falar, gente, mas eu tinha, era como se fosse um fluxo menstrual, mas era puro pus. Era uma febre que eu tremia. E os médicos me davam medicamento para infecção, mas não descobria o porquê dessa infecção. Eu fui em vários ginecologistas, eu fiz exames, porque daí não sabiam se era parte intestinal, onde que era, porque não se encontrava. Eu fiz ressonância, não se via nada, tomografia, não via nada. Via a mancha de pus ali no meu abdômen, ele estava ali, mas não sabia o que era. Caramba. E foi muito sofrido, foi um período assim que eu sofri muito. E um médico ali de Maringá, que é a cidade vizinha nossa, ele falou assim, eu não sei o que você tem, mas nós vamos descobrir juntos. E nós fomos tentando. Na verdade, não se sabe se foi a infecção que causou o problema causou a infecção, mas eu tinha feito um períneo, e aí falou assim, depois de mais de 10 anos, não teria rejeição. Quando se faz uma cirurgia, a rejeição é ali em 2 meses. O meu corpo já havia envolto tudo esse, vamos dizer assim, esse estranho que estava no meu corpo, então não tinha como ter rejeição. Uhum. E para você ter uma noção, essa tela, ela rasgou o colo do meu útero, da minha, enfim. Se você pegar, né, a mulher por dentro, vamos dizer, era aqui que estava um corte. Caramba. Então, assim, eu fazia exames, eu fazia transvaginal, que você vê direto aqui, mas não via para cima. Então, vamos dizer assim, era às 12 horas a infecção, entendeu? Onde estava o corte. Não tive explicação sobre isso, não tive. Foi um momento, assim, de muito difícil. Uma vez eu fiz o exame, que eu saí de lá chorando, e eu falei para o meu marido, eu não vou mais fazer nenhum exame, eu não. E depois disso, começou. Eu cheguei a ficar imobilizada do meu braço por causa da tendinite, eu me limitei demais, veio a bursite e todos esses problemas que eu falei. Cirurgias, eu falo assim, eu começo a colocar, quando eu falo assim, qual cirurgia você já fez? Eu falo, meu Deus, sério que eu tenho que colocar tudo isso? Aquelas, uma linha que eles colocam, não dá. Aí eles falam assim para mim, coloque as 2 últimas. Coloque as 2 últimas. Professor, eu fiz uma cirurgia porque minha respiração estava trancada e não acho que não tinha nada a ver, né, com outra, mas estava trancada. Fiz a cirurgia e vim embora, tudo bem. No outro dia, eu tive que voltar e fiquei 5 dias internada. A minha barriga, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa fina, eu sou magra. A minha barriga parecia que eu estava com 6, 7 meses de gestação. Caramba. Eu fiquei 3 para 4 dias nesse hospital. E o médico falou, não tem mais o que fazer, nós vamos ter que abrir e ver o que está acontecendo aí dentro. E esse dia eu falei assim, eu não vou deixar, eu não vou abrir, eu vou embora. E eu tomei essa decisão comigo, eu vou embora, eu não vou deixar abrir. Mas aconteceu muito de eu ir para o médico passando mal, com febre, doente, com dores, e não ter diagnóstico. Isso aconteceu muito. E agora eu entendo, né? Como foi o episódio de domingo, eu sou muito somática, né? Meu corpo absorve tudo, tudo. Então, coitadinho. Tudo que vem. Aí eu tratei todo o corpo, coisa que eu nunca tive, e comecei com uma coceira, que eu nunca tive problema de pele. Eu falei, pronto, tratei tudo, não vou deixar entrar mais dor. Aí começou uma coceira, uma alergia. Mas é uma questão, assim, de não saber realmente entender que o que eu tinha não era doença física. Isso que foi o mais importante, não era. Pergunta se eu tomo remédio hoje, se eu carrego a bolsinha. É uma boa pergunta. Você anda com essa bolsinha?
Então, sempre as professoras na escola, Val, você tem remédio para dor de cabeça? Tá aqui, sempre a mão. Não tem mais. Gente, eu tirei o ansiolítico, os remédios de enxaqueca, o remédio de fibromialgia. Esse Natal, eu passei o Natal, a minha filha, que tem uma das formações, ela é enfermeira, ela me deu uma injeção para me aguentar passar o Natal de tanta dor. Caramba. E hoje eu não tomo nada, nada. Peraí, você está me dizendo que você também tinha o diagnóstico de fibromialgia? Tinha fibromialgia. Eu esqueci desse, né? Fibromialgia, porque fibromialgia hoje é como se fosse, tá quase uma pandemia. A quantidade de diagnósticos que nós estamos vendo de pessoas que estão se vendo acometidas de pandemia é uma coisa absurda. E uma coisa que nós explicamos dentro da formação é que a fibromialgia, na verdade, é aquela situação em que você se dedica à vida para os outros, às vezes para um marido, para uma esposa, para filhos, se dedica para todo mundo. E aí chega um momento da vida que você vê que todo mundo está indo embora, cada um seguiu a sua vida, por exemplo, e você vê que a sua vida foi embora e você não fez nada. Então bate o arrependimento por tudo aquilo que, por todo mundo que você carregou nas costas e você acabou não construindo a sua própria vida enquanto isso. Então tem essas dores que você carrega de todo mundo e chega um momento que você vê que você não aguenta mais porque muito provavelmente não está valendo a pena. E a gente explica que com a TRG a gente consegue reprocessar e a quantidade de depoimentos de pessoas que ficam livres da fibromialgia é uma coisa impressionante. Então, aproveito para perguntar, você tinha fibromialgia, e o que fez então que você se livrasse de fibromialgia, dessas cirurgias, de tudo isso e dos remédios, da bolsinha de remédios que você falou? Tá. Então, aí eu acho que a gente chega na TRG, né? Como é que você conheceu, então, a TRG e como é que foi o teu processo? Então, com essa pandemia, claro, minha escola fechada, né, que é a educação infantil, fechada, eu fui pesquisando. Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito do ser humano. Eu gosto do ser humano. Eu tenho até meu padre, meu amigo, sabe? E ele é muito, assim, também dessa área da psicologia, e eu conversava muito com ele sobre isso. Eu falava, eu tenho que encontrar algo que é como se eu sentisse um vazio. E eu falei assim, eu sou inquieta, eu sempre estou procurando, estudando, buscando alguma coisa. E eu senti um vazio. Aí, ao mesmo tempo, as pessoas sempre falaram assim, nossa, Val, eu gosto muito de falar com você, eu gosto muito de vir conversar com você. E eu ajudava muitas pessoas, professor, mas de um jeito leigo, sabe? Quando a pessoa vinha e falava assim para mim, Val, sabe aquilo que você me falou? Eu falava, misericórdia, o que eu falei? Porque de vez em quando eu sou meio espontânea, sabe? Aí eu falei assim, o que eu falei? Por quê? Porque eu não tinha um conhecimento. Eu tentava ajudar, eu ajudava de alguma maneira, mas mais da minha experiência de vida, intuição, mas não tinha uma técnica para isso. Então, eis que, vamos lá, apareceu esse homem falando doce, calmo, oferecendo um curso. Vamos fazer. Quando eu comecei o mini curso, já houve transformação em mim. Isso que foi o mais absurdo. A minha caligrafia começou a mudar. Caramba! E eu falei assim, gente, e eu demorei para entender que era sobre o minicurso, sabe? Mas a minha caligrafia, eu percebi que ela era muito apertada, muito, vamos dizer assim, oprimida, talvez, e ela começou a mudar. E eu falei, vou arriscar. Mas não acredito, não pensem vocês que eu acreditei em frente, né? Eu falo isso para o professor, eu fui tentar pesquisar quem que era esse professor, porque vai que é um charlatão aí vendendo sonhos no fim é um pesadelo. O cara tá falando, chega falando manso, calmo, oferecendo um mini curso gratuito, né? Para Que você. já transforma um pouco a sua história. Uhum. E aí eu falei, não, eu acho que é isso mesmo, eu vou arriscar. Mas assim, de verdade, gente, professor, eu não tinha essa noção que as minhas dores iriam ser resolvidas. Eu não tinha. Eu não busquei a TRG para resolver essas dores físicas. Não foi.
Eu busquei a TRG para ajudar outras pessoas. Outras pessoas. Que Outras interessante. pessoas. E uma coisa que eu sempre falo, se a TRG é boa, ela precisa ser boa primeiro para você. Porque a gente ser terapeuta, resolver o problema dos outros, é meio que a gente tem uma solução que não serve para a gente. É meio incongruente isso, não é? Bem Eu incongruente. me permita só comentar, porque uma coisa, um fenômeno que acontece na minha área, né, de psicologia, é que a gente via muito, e vê muito de vez em quando eu comento isso, que a maioria das pessoas que vão fazer psicologia, boa parte dela, a maioria não, boa parte, vai buscar a psicologia para se entender, para resolver seus problemas. Só que a psicologia, ela não tem a solução dos seus problemas. Você aprende, na verdade, a conviver melhor com a sua própria dor. E aí a pessoa passa 5 anos estudando, sai frustrado, carrega a sua dor e vai atender as pessoas, carregando sua própria dor. Com a TRG, a nossa lógica é diferente. Se a TRG funciona, tem que funcionar para você. Você se modifica, né, se cura, para depois você ajudar as outras pessoas a se curarem. Essa é a lógica, na é verdade? Pois é. E aí, por como que foi que eu fiz? Daí foi feita a terapia em mim. A gente faz primeiro o autorreprocessamento. Eu não consegui, eu não quis fazer em mim. Eu não Perfeito. consegui. Sou bem sincera, e eu sabia que eu tinha algumas dores que eu não ia conseguir. Eu ia me boicotar, sabe? Eu sabia que eu ia. E aí foi quando eu fiz o reprocessamento e eu vi quanta coisa havia em mim. Eu dei trabalho, professor do céu, coitada da minha terapeuta. Eu dei muito trabalho, muito trabalho. Porque, como eu sou muito somática, meu Deus do céu, tinha dia que eu achava que essa mulher vai morrer aqui. Mas são muitas dores, né? Eu tive, assim, tanto a perda do meu pai, como um tio que morava conosco. Eu falo para ele, agora eu estou fazendo reprocessamento nele, viu? Eu falo para ele, você tem que mudar a tua história por mim, porque eu sofri muito por você. Você não tem noção quanto que eu sofri. Nem eu tinha noção que eu tinha sofrido tanto quando ele foi embora da nossa casa. Então, assim, são muitas perdas que eu fui tendo. Uhum. E ela foi realmente primeiro para mim. Eu consegui realmente cuidar de mim. E talvez por essa questão que você falou, eu nunca consigo me colocar em primeiro plano, né? Então, eu não via ela para mim. E ela foi para mim. Porque assim, a gente pode fazer muitas interpretações, mas cada cabeça é um mundo, cada criança interpreta o mundo de uma maneira. Mas muitas vezes a gente vê que a criança, quando perde um ente querido, um significante, ou seja, alguém que é significativo na vida dela, de verdade, a criança não tem como compreender que foi uma morte, foi um evento natural que ocorre. A criança interpreta como que ela não é suficientemente boa para ter merecido permanecer com o pai. Ou seja, Deus, alguma coisa, puniu ela. A criança, ela se entende como o centro do universo. Então, tudo que acontece é culpa dela. E aí, a pessoa acaba ficando com uma crença de menos merecimento, de menos valia, entendeu? De que não é merecedora, entendeu? Aí isso vai se estendendo para a vida. A gente acaba buscando ajudar, buscando dar atenção a todo mundo, mas a gente nem se vê como merecedor. Mas isso é tão inconsciente que a gente nem se dá conta que existe isso. Não é verdade? Isso faz muito sentido. Pergunta se faz sentido para mim. Faz sentido para você? Professor, eu sou uma pessoa que eu não sei lidar com elogios, com reconhecimentos, eu estou sempre naquela questão de achar que algo não está feito correto. Eu sempre estou cuidando para que eu faça as coisas sempre muito corretas, sabe? E o que o senhor falou aí é muito sentido, né? É aquela sensação de achar que eu não mereço, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer por onde, porque eu não mereço. Eu tenho que mostrar que eu sou merecedora daquilo.
Exatamente. E aí tem um detalhe. Quando você tem essa crença de que você tem que ser merecedora daquilo, no fundo a mensagem que você tem é que você não merece. Então você vive sempre tensa, se esforçando para fazer o melhor possível para não ter falha. E você quando falha? E quando falha? Você não tem noção. É terrível, é terrível. Ah, esqueci de falar uma coisa, olha só. Eu tinha dores aqui nos ombros, essa tensão. Olha, gente, gostosinho, não tem nada. Professor, eu fazia massagem a cada 15 dias. Nossa. A cada 15 dias. Gente, a economia dessa TRG na minha vida. Era demais. Eu ia fazer massagem, tem 2 massagistas aqui na cidade que eu ia, são massagens diferentes. Era uma dor tão grande que eu não conseguia me movimentar, eu travava, eu tinha que fazer massagem. Depois da TRG, eu não fiz mais nenhuma massagem. Nossa Senhora. E tá, ó, leve. Que coisa. São coisas, é o que eu falo, são coisas que a gente vai se acostumando tanto com aquilo e você vai tomando posse de tudo aquilo, né? Essa dor é minha, essa fibromialgia é minha fibromialgia, essa dor minha dor lombar, a minha dor, e você vai pegando tudo. E ela faz parte da tua história. E, de repente, quando a dor sai, você fala, gente, que leveza. Outro detalhe, professor, eu tinha insônia. Quem me conhece, professor, eu mandava mensagem 2, 3 horas da manhã para as pessoas, porque eu não dormia. Não, é a louca da madrugada, né? A louca da madrugada. Pensa, eu tenho um trabalho, minha coordenadora, ela assustava no começo, né? Depois ela falava, não, é a Val, que as insônia dela. Aí eu pensava tudo que ia fazer, o que ia programar, e eu ia mandando. No grupo da escola, eu mandando. Porque, professor, era 2, 3 horas da manhã, eu acordava e não dormia mais. Caramba! Quer saber se eu estou dormindo? Está dormindo você agora? Professor, eu falei para as minhas filhas, eu pareço meu netinho, né? Que tem 2 netinhos. Tem um que ele põe a mãozinha e dorme. Eu estou desse jeito. Eu estou assistindo qualquer coisa, vou dormir. Eu desligo, viro e durmo. Ô, Denise, você tem noção que hoje 40% da população mundial acima dos 30 anos de idade tem insônia? Ou tem Professor, distúrbios do sono? só quem sofre de insônia, sabe? Isso foram anos, tá? Não é um dia, não é um mês, não é uma semana. Foi anos de eu ter esse problema de insônia. E é cruel, porque você não produz igual durante o dia. E batia sentimento de solidão em você? Porque você ficava muito tempo acordada. Ou você se mergulhava no trabalho e aí ficava mandando mensagem para todo mundo? Eu tinha que me perturbar. Se não tivesse WhatsApp, talvez. Sente sim. Porque, assim, é interessante que você também não produz tanto. Porque a tua mente, ela precisa do descanso, né? E pelo menos de algumas horas de sono. Então, assim, eu estava acordada, eu conseguia fazer coisas superficiais. Mas se falasse assim para mim, aproveita essa hora, então, e vai fazer algo realmente concreto. Eu tenho algum documento para mim poder organizar. Não, não dá. Eu sabia que ia sair coisa errada, sabe? Então, eu vagava a madrugada, eu falo, gente, eu falo assim, filme, série, eu assisti quase todos, Netflix eu quase zerei. Não tinha o que fazer. Não assisti tal coisa, eu já assisti. Porque é muito terrível. Aí o pessoal da casa, né, meu esposo e meu filho acordaram, de repente, nossa, o que você está fazendo aqui? Aí eu lá na sala. Nossa Senhora. Você tomava conta da casa de madrugada, então. Lá na casa. Eu só não ia para fora mexendo nas coisas porque era perigoso, senão eu ia ficar lá para fora cutucando no jardim mexendo. Mas é assim, a insônia é muito séria. E com isso, depois eu fiquei sabendo que eu desenvolvi uma assim no meu olho.
a síndrome do olho seco. Não sei se você já ouviu falar. Sim, claro, por excesso de telas. Por quê? Eu não dormia, eu ficava fazendo o quê? Que daí não piscava. A minha lubrificação estava assim, vamos colocar uma porcentagem de 100%, ela estava nem a 10%. E alguns oftalmos falaram que eu ia até perder a minha visão. Caramba. Aí tem que eu conseguir realmente um tratamento, só a base de medicamentos, e conseguir reverter um pouco. Mas hoje, realmente, eu tenho que usar colírios o dia todo. Sempre tem que carregar. Esse eu tenho que carregar, isso não tem como, né? Mas eu desenvolvi a síndrome do olho seco. Me diga uma coisa, então. Já que você fez tudo isso, eu lhe pergunto, você fez a formação de terapeuta, certo? Certo, certo. Eu mexi em alguma coisa aqui. O senhor mexeu, o senhor se Eu mexi travou. eu mexi em alguma coisa aqui que eu preciso carregar o computador que ele está dizendo que vai descarregar. Mas enfim, mas diga. Hoje você é terapeuta. Certo, sou terapeuta. Tá. E eu lhe pergunto, como é que tem sido a sua jornada como terapeuta? O que é que você tem visto? Nossa, é muito louco, né? Teve um cliente meu que falava assim, cada sessão ele falava assim para mim, Val, é louco isso, é muito louco. E realmente, é muito louco a TRG. Porque quando a gente está lá na formação, eu acho assim, nossa, ela é muito simples, né? É um método muito simples para a gente trabalhar. Só que ele é tão profundo, que a gente vai descobrindo uma cliente que chega e diz, eu não tenho traumas, eu só estou insatisfeita com a minha vida. Aí você descobre, ela chega até o útero da mãe, ela consegue entender a gestação dela, qual foi o problema, ela consegue entender que teve problemas na sexualidade, que refletiu todo o casamento dela. E uma coisa incrível, sabe, professor? Eu vou um pouco em busca de alguns clientes, sabe? Como assim? Tem alguns clientes que por exemplo, eu tenho uma cliente que eu vi uma postagem, alguém pedindo ajuda para ela. Eu falei assim, não, eu não vou dar ajuda financeira, eu quero ajudá-la com o que eu sei, com o que eu aprendi. Uhum. Então, eu fui atrás dessa menina. Pensa que trabalho que ela me deu, professor, porque sumiu. A pessoa que eu tinha entrado em contato sumiu. E eu fiquei mais de 2 meses esperando para encontrar essa minha cliente. E eu Caramba. encontrei a danada. E eu falo assim, quando você passou pela dor e você conseguiu sair, é difícil, é impossível você ver alguém sentindo dor e você ser alheia a isso, você simplesmente ser alheia, sabe? Mas eu encontro pessoas com fibromialgia, pessoas que já tentaram suicídio, pessoas que, por ter sofrido muito bullying durante a adolescência, para ser aceito depois, entrou na bebida, entrou em drogas ilícitas, para tentar ser aceito no mundo que não era dele. Então, assim, sabe o que a gente vê muito? Muito sofrimento humano, professor do céu. Como as pessoas estão sofrendo. Como estão sofrendo. É muita dor. E tem uma pessoa dessa que eu estou falando que eu corri atrás. Você imagina se eu ver uma pessoa numa cama deitada e um texto dizendo assim: há 4 meses essa pessoa deitou e não levantou mais. O senhor também ia correr atrás dela, não iria? Uhum. O senhor iria falar, não, Foi eu tenho essa, como fazer você se levantar. foi essa pessoa que estava numa cama há 4 meses que você atendeu e que ela começou a andar. Foi isso? Nossa, eu chego a arrepiar e ficar emocionada. Eu falo, eu não tenho como não me emocionar. Eu vou colocar o vídeo dela aqui para todo mundo ver. Eu vou editar esse vídeo, vou colocar aqui o vídeo dela. Foi uma das coisas que eu também me emocionei,
porque a filhinha dela, que estava gravando, né? E ela foi levantando da cama e foi com dificuldade, e a filha dela vibrando, e ela fala: filhinha, você não vai dizer, olha que coisa mais linda, gente? Acho que é essa frase, né? Aí a mãe fala para a filha que está gravando, aí a filha diz, eu acho lindo, a filha diz: olha que coisa mais linda, gente. Nossa, e a mãe se levantando da cama com a TRG. Vai. Aí, tá bom. Tá chegando perto, mãe. Fica sorrindo. Você não vai falar que orgulho? Olha, gente, que orgulho. Tá andando sozinha, sem um andador. Maravilhosa. Então, gente. Aqui, vamos. E chegamos. Mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Seu trabalho foi maravilhoso. Bem, nós estamos ainda nesse trabalho, né? Porque assim, ela teve um diagnóstico e a gente começa a descobrir realmente que é tudo a história de vida dela, muito pesada, uma história de vida muito triste. E essa mulher que não estava andando, que estava lá erguendo a perna no vídeo, sabe onde ela foi no outro dia, após a primeira sessão? Não. No banco. Foi ao banco. Aí ela disse para mim, sabe onde eu fui? Fui ao banco. Eu falei, como assim, criatura? E assim, o mais lindo também, que ela colocou que o médico falou que ela iria sim ainda andar de andador, ela ia conseguir ficar em pé, mas sem andador não. Só que ela nunca mais subiria uma escada, professor. Por causa da reumatoide e tudo mais. E hoje? E eis que fizemos a quinta sessão, tá? Semana passada, na sexta-feira, quinta sessão. E sabe onde a criatura foi depois? Ela me conta toda rindo, que até um sorriso, a coisa mais linda do mundo. Adivinha onde eu fui? Quando ela fala isso, eu chego a estremecer. Novamente, ela teve que resolver uns problemas no banco e ela subiu as escadas. Ela falou, Val, tudo bem, eu fui com uma bengalinha, tá? Mas eu subi as escadas do banco. Que maravilha. É libertadora. Val, eu tinha programado que o vídeo não ia ficar tão grande, porque a quem a gente está assistindo está ótimo, mas depois o pessoal acaba ficando longo demais. Exatamente. Veja, eu só queria, então, para finalizar, que você me dissesse o que é que, se você recomenda a nossa formação, porque neste momento a gente não está com as inscrições abertas, talvez esteja, enfim, depende, esse vídeo está no YouTube a partir de agora, né? E quem quiser fazer parte, conhecer, assistir às aulas, gratuitos que a gente dá, então você vai entrar em contato com a gente vai deixar o link embaixo aqui no primeiro comentário fixado e vai deixar também de lado no bate-papo, mas no primeiro comentário fixado a gente vai deixar um link que é o nosso site para você poder se inscrever, tá certo? No momento que eu estou gravando esta aula aqui, essa entrevista, né, com a Valdenice, nós estamos com inscrições abertas, sim. Eu vou colocar o link aqui. Quem quiser fazer parte da formação, ser terapeuta ou conhecer tudo isso, entre em contato conosco através desse site, terapeutaresultados.com.br. Tá certo? Bem, Valdenice, eu queria só que você se despedisse, falasse o que é que você acha da TRG, se você recomenda, tá certo? Para a gente encerrar o nosso vídeo, te agradecendo muito por você estar aqui. Tá certo, professor. Algumas pessoas realmente ficam nessa dúvida. Eu acho que é a mesma dúvida que eu tive. Será que é real? Será que eu vou pagar isso aí? Né? Mas assim, vamos ao primeiro ponto.
É real esse curso? Realmente temos essa aprendizagem? Existe esse professor por trás dessa tela que continua ali nos ajudando? Existe. Você não quer ser terapeuta? Então, olha o que a terapia fez para mim. Então, se você fizer um curso para você, já é muito grande. Eu falo sempre assim, eu falo, o que eu gastava de medicamento, eu paguei meu curso e ainda vai sobrar dinheiro, né? Porque o curso vai vencer, né? Vai acabar as parcelas. E o medicamento, foram anos tomando medicamento e exames. Então, se você quer ajudar o próximo, aí, sem sombra de dúvida, a TRG ela é incrível. Ela é incrível. E você chega na pessoa de uma forma tão leve que você não invade. Que isso é importante na TRG, né, professor? Você não invade. A pessoa não precisa ficar falando a história dela. Não. Na verdade, nós damos um direcionamento, né? Aí eu falo para minhas clientes assim, quem trabalha é você, filha, vamos trabalhar. Eu só vou ficar aqui assistindo. Então, assim, para mim, na minha história, com as pessoas que estão comigo, né? Hoje eu estou fazendo a terapia com as minhas professoras, sabe? Eu falo, eu quero uma equipe toda reprocessada, se Deus quiser. Perfeito. Porque todos nós, mesmo aquele que diz, eu tenho uma vida tranquila, a gente acha que traumas são só perdas, abusos, agressões, e não é. Para quem tem uma vida tranquila, uma palavra que foi falada de um jeito diferente já trouxe um trauma, né? Então, existem sequelas na nossa história que nós nem sabemos. Então, se você quer só um crédito assim, existe. Se eu comprar esse curso, eu não vou ficar ali perdido meu dinheiro e não vai ter aula nenhuma. Só tem um lembrete, gente. Você compra, chega lá, um exemplo. Eu tenho 40 aulas, daqui uns dias tem 42, 50, 52, ele vai postando cada vez mais. O que eu quero dizer com isso? Ele não vende um curso fechado, ele continua alimentando esse curso. A nossa formação, ela está cada dia alimentada, ele vai colocando novos temas e a gente vai estudando. Você gosta de estudar? É com o Dr. Jair. E é assim. Mas qualquer dúvida, está aí meu contato. Quer saber ali no privado se realmente vale a pena? Pode chamar que eu converso com vocês, sim. Que maravilha. Seu Instagram está aqui na tela, seu WhatsApp, tá certo? Quem quiser entrar em contato, fala com você como terapeuta, tá bom? Tem algumas pessoas querendo que a gente divulgue técnicas para ela poder se sentir mais confiante. Não é assim que funciona. O que acontece é o seguinte, você não precisa comprar, a gente não quer que você compre nossa formação, não é esse o objetivo. A gente quer que você faça um mini curso gratuito. São uma semana inteira, são várias aulas que a gente dá gratuitamente e você vê, você não precisa pagar nada, e você vê se é interessante, se conhece muita coisa. Depois disso, é que você decide. Então, a gente não está preocupado que você compre a nossa formação. A gente quer que você comece a enxergar se faz sentido para você. Se faz sentido para você, aí a história é outra. Não é verdade? Exato. Valdenice, muito obrigado, querida. Adorei sua entrevista. Tudo de bom. Agradeço. Eu sei que agradeço. Eu vou dizer uma coisa, você é uma terapeuta extremamente sensível, delicada, conhece bastante a técnica, estuda com muita seriedade. Então, sinceramente, gente, se vocês estão precisando de uma terapeuta que resolve, que trabalha com a TRG, que é um método que resolve, com a terapia que resolve, com uma terapeuta sensível, delicada e competente, então entre em contato com a Valdenice, porque eu digo, você está em excelentes mãos, tá certo? Obrigada, professora, obrigada. Fique com Deus, querida. Gente, tudo de bom, muito obrigado pela participação. O vídeo vai ficar para vocês, obrigada. A gente vai editar e vai colocar os videozinhos dela correndo e também da Valdenice, da cliente que Valdenice atendeu. Tá bom, gente? Que estava acamada e começou a andar. Fiquem com Deus, tudo de bom. Valdenice, um beijo grande, muito obrigado. Um beijo, tchau.